Emerson, a sua equipe aí conosco, glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 4. Apocalipse 1, versículo de número 4. Glória a Deus. Você que está nos visitando também pela primeira vez, seja bem-vindo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz esteja com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Verso de número 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aquele que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Será que você pode fechar os seus olhos? Pai querido, Pai santo, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, Deus, por este momento, por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença, Deus, por poder, Deus, te adorar, te glorificar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo em nossos corações, ó Deus. Pai, que nós possamos sair daqui transformados, restaurados, que nós possamos sair daqui, ó Deus, curados, para a honra e glória de teu santo nome, Deus. Fala com os meus irmãos, fala conosco, Deus, através da tua palavra, Deus, usa a vida do pastor, Senhor, usa o louvor, Deus, em nome do Senhor Jesus, que tudo que for feito aqui seja para a tua glória, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja adorado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor nos una mais e mais, ó Deus, como igreja, Deus, como povo que te adora, como povo que te exalta, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. E glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Aqui, eu creio que tem homens de guerra aqui, amém? Amém. Que estão dispostos a avançar avançar e levar o amor de Deus para as pessoas aí fora, para quem não conhece. Então vamos declarar hoje que Jeová é o nome mais temido de toda a terra. Amém. Ninguém pode contra esse nome, amém? Amém. Então vamos louvar. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Quem é com o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para guerrear? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Homem de guerra é Jeová. Exaltamos o teu santo nome, Pai. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo louvor, Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. Vamos declarar que o nosso general é Cristo.
Senhor, marchamos-se, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Resistirá. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, em Romanos 14:17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é eterno, é firmado em misericórdia. Que essa noite estejamos firmes para desfrutar das promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer a Ele que Ele é o nosso Deus, declarar com todas as nossas forças que o reino dEle é eterno e que nós estamos indo com esse objetivo, com esse foco de um dia estar adorando a Ele todo o tempo e o tempo todo. Amém? Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, assim como um vento, irmãos, deixa que o Espírito Santo encha nossos corações, encha a nossa vida. Que hoje esse Espírito Santo ele possa nos trazer cura, nos trazer libertação, nos trazer restauração. Que esse vento impetuoso ele nos dê a direção certa, nos guie, amém? Vamos louvar o Senhor. Confia nele. Veio como um som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar. Repartiu as línguas como de fogo, veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu os meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus.
ter consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Declara ele esta noite. Faço o que quiser, sou todo teu. Eu sou todo teu. Faço o que quiser, sou todo teu. Irmãos, não existe um amor igual ao amor de Deus, porque só esse amor, através de Jesus, pode transformar as nossas vidas e nos completar. Deus é amor e o seu amor serve de exemplo para nós. Então, que a gente se achegue mais a esse amor. Eu quero diariamente conhecer mais Jesus, eu quero conhecer mais, estar mais perto dele. Então que a gente hoje adore a ele, clame a ele, e que ele consiga ministrar nossos corações essa noite, que ele consiga falar conosco essa noite, que ele consiga nos encher, que ele consiga nos transbordar de alegria, amém?
achado nele. Irmãos, esse louvor que a gente vai ministrar agora, eu ouvi ele a primeira vez quando eu estava no Japão. Eu morei lá por 3 anos e meio e foi lá que eu me converti. Foi lá que eu aceitei Jesus. E esse louvor eu acordei ele, pastor, quando a gente estava lá dormindo no encontro. Acordei com esse louvor. Falei, ó, o louvor é bom, hein? Cheio das promessas, cheio das coisas de Deus mesmo. E toda vez que passa esse louvor, toda vez que eu ouço esse louvor, me passa um filme na cabeça, sabe? E naquele dia, naquele encontro, o Senhor, Ele fez muitas promessas ao meu coração. E essas promessas, elas se cumpriram, irmãos. Não todas, mas algumas promessas se cumpriram. Então, vamos crer, vamos respeitar o processo, vamos esperar que as promessas que o Senhor colocou no seu coração, elas vão se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, né? Então vamos ter paciência, vamos ter fé, vamos nos agarrar nessas promessas, amém? Glórias a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos
sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Irmãos, declare, irmãos, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nesse mesmo espírito agora, nós vamos ter nosso momento aqui de intercessão. E o altar do Senhor está aberto. Você quiser chegar para orar, quiser chegar mais perto, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. É o Espírito Santo que move e aqui nós estamos na casa do Senhor, amém? Senhor meu Deus, Deus e Pai, Espírito Santo, neste momento, papai, nós queremos, Senhor, agora, papai, te buscar, Espírito Santo, e te pedir, papai, que neste culto, Senhor, de homens, Pai, homens de honra, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, que Teu Espírito Santo possa tocar agora, Senhor, nos corações, Senhor, destes homens, Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, que nesta geração, Senhor Jesus, esses homens, Senhor, sejam referência, Deus, em suas casas, Senhor, em seus trabalhos, Deus, no seu ambiente, Senhor, familiar, Pai, que realmente, Senhor, esses homens, Senhor, sejam homens de honra, Deus, homens cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus, Senhor, homens, Senhor, consagrados a Ti, Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Deus, que agora, Senhor, que o Senhor possa ajudar, Senhor, possa quebrar, Senhor, todo espírito do mal, Senhor, que quer acusar, Senhor, estes homens, Pai,
Diabo, você não tem vez sobre estes homens. Esses homens são homens, Senhor, consagrados a Ti, Pai. Homens, Senhor, que estão buscando cada dia mais, Senhor, a salvação, Senhor, a santidade, Deus. E neste momento eu te peço, Senhor, sem querer acusar ninguém, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, começando pela minha vida, Deus, começando pelas minhas dificuldades, Espírito Santo. Ajuda, Senhor, cada homem aqui, Senhor. E o inimigo que quer acusar está por terra, porque Jesus veio na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, para nos dar salvação. E nós estamos aqui, Deus, cada dia mais, Senhor, buscando, Senhor, isto, papai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, papai, nas nossas dificuldades, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, Pai. Tira, Senhor, toda pornografia, Deus, todo vício, Senhor, toda bebida, Senhor, todas as drogas estejam por terra, Senhor. Que não alcance homem algum agora, Senhor. E aqueles que têm alguma outra dificuldade, Deus, que Teu Espírito Santo possa nos ajudar, papai. Senhor, que nesta ministração, Senhor, o Teu Espírito Santo venha falar com cada um aqui, Deus. Que todas as barreiras, Senhor, sejam quebradas, Pai. Senhor, que realmente sejamos um exército, Deus. Um exército de homens, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda, Senhor, para que nós possamos realmente, Deus, impactar, Senhor, esta nação, essa geração, Senhor, que muitas vezes, Senhor, está desacreditada, de homens, de família, Senhor. Mas estamos aqui, Deus, orando, Senhor, e buscando a Tua presença. E necessitamos, Senhor, da Tua presença em nossos corações, Deus. Oh, Espírito Santo, ajuda, papai. Ajuda, Senhor, cada homem aqui, Pai. E, Senhor, nós intercedemos também por aqueles que não estão aqui, Senhor, que receberam convite, mas infelizmente ainda estão com o coração duro, Senhor, e não conseguiram se achegar aqui, Deus. Nós oramos e intercedemos por eles, Pai. E cremos, Senhor, que o próximo eles estarão aqui, quebrantados, buscando a Tua presença, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter realmente, Senhor, uma nação de homens, de soldados, Senhor, que realmente pagam um preço, Deus, pela sua família, Senhor, pela Tua igreja, pelo Evangelho, Senhor. Senhor, que nós possamos prosseguir, Deus, com o propósito, Senhor, de pregar a Tua palavra, Senhor, do Teu ID, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluias, Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Bom estarmos aqui na presença de Deus. Amém. Quero chamar aqui o pastor Paulo. Vai nos conduzir aqui. Dízimos e oferta. Glória a Deus. Graças para a igreja. Graças para a igreja. Com alegria. Eu louvo a Deus por essa noite, por estar aqui na presença do Senhor, pela graça que o Senhor tem nos concedido de estar aqui. Está chovendo, está uma bênção. É um culto de homens aqui nesta noite. E não é porque somos homens que não somos alegres. Somos alegres. Querido, eu sou contente desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. O tempo todo. E eu louvo a Deus pelas incontáveis bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós costumamos falar que são 95% de bênção e 5% de prova para dar uma equilibrada no que o Senhor tem para nós. Amém? Eu quero ministrar nessa noite sobre oferta. Eu quero compartilhar com você um versículo bíblico. No livro de 1 Pedro, capítulo 4. Aleluia. E o verso 10. Capítulo 4 e o verso 10. Nós somos os responsáveis por manter a obra do Senhor. Os jihadistas, eles mantêm os terroristas com as suas
contribuições. Eles contribuem, de alguma maneira, eles contribuem para que o terror seja imposto pelo nome de Alá. E nós também, mas sem terrorismo, somos os responsáveis por financiar a obra do Senhor. Eu e você somos os responsáveis por financiar a obra do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 fala assim: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem muitas formas. Muitas formas. E ele fala: servir com o dom que o Senhor te deu. Servir a Deus. Como é que eu posso servir ao Senhor? Você pode servir ao Senhor de diversas maneiras, inclusive mantendo essa igreja. Pastor, eu não tenho dom de pregar. Pregar não é comigo, não. Tem pessoa que não tem dom. Se ele pega o microfone, ele começa a tremer. Pastor, eu não sei cantar. Minha voz não é igual do nosso irmão que cantou aqui. Não é igual a voz do Emerson. Não é igual a voz... Como é que é o nome daquele que está cantando aqui? O nosso... Não é igual a voz do Oscar. Não toca igual aquele irmão que estava fazendo um solinho. Como que é o nome do irmão? O Emerson. Então, Oscar, o Emerson. O nome do tecladista? O Kaique. Eu não sou igual o Kaique, eu não tenho um dom. O teclado, não sei nem para onde vai. Parece que as teclas começam a andar. Mas você tem um dom e pode ajudar o Senhor em alguma maneira. A multiforme. Ele louva a Deus e ele compartilha com Deus a multiforme graça, com o dom que Deus deu para ele. Com o meu dom, eu ofereço, eu mantenho a obra do Senhor. Você também tem um dom de ofertar a casa do Senhor. Mantenha a obra do Senhor. De qualquer maneira, mas mantenha a obra do Senhor. Para que essas igrejas possam estar com as portas abertas. Tem um versículo bíblico que fala assim: dai, ser-vos a dado. Não, sem vergonha, irmão. Dai, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão ao vosso regaço. Fala isso. Quem gosta de caldo de cana aqui? Você quer ver a alegria da gente quando nós vamos tomar um caldo de cana, vem um abençoado e fala assim: toma o chorinho. Chorinho é top. Quem que não gosta do chorinho? Certo dia eu fui lá, o cara me deu um chorinho, foi quase um outro copo cheio. Irmão, você lembra quando você ia comprar farinha, ou quando ia comprar feijão, ou comprar alguma coisa por quilo? Antigamente vendia por quilo nos armazéns, e ele dava recalcada, sacudida. Coloca, dá uma sacudida, bate para sentar o pó e coloca mais um pouquinho, coloca mais um pouquinho, dá uma sacudida no saco e coloca mais um pouquinho. É o que o Senhor tem para você. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você fica mais feliz quando o negócio começa a transbordar e já não cabe mais nada. E você pagou só por 1 quilo, só já tem 1,5 quilo lá. É o que o Senhor tem para você, querido. É muito mais. É muito mais. Desde quando você colocar a sua fé no Senhor. Desde quando você começa a dar. Você é dispenseiro. Dispenseiro é aquele que trabalha na dispensa. Em outras palavras, contextualizando, um almoxarife, aquele que trabalha no almoxarifado. Aquele que trabalha na dispensa é aquela pessoa que dá. Mas se você é uma pessoa que trabalha na dispensa e não dá as coisas que tem na dispensa, quem mantém a dispensa não vai abastecer a dispensa mais. Porque você está com a dispensa cheia. Quero convidar você nesta noite a ser um dizimista e ofertante da casa do Senhor. Posso ajudar quem pode. O Senhor tem bênção para me dar? Tem, assim como o caldo de cana, que foi o chorinho do caldo de cana. O Senhor não tem chorinho para você não, meu irmão. Ele tem bênção transbordantes. Amém? Pastor, eu quero ofertar minha oferta. Eu não trouxe meu dinheiro, eu só tenho um Pix, pastor. Pode ser o Pix. Pastor, é o seguinte, mas poxa, esqueci o cartão. Não estou conseguindo baixar o Pix aqui. Entra lá, o QR Code, dá um jeito aí. Amém? Convido você a ser um dizimista da casa do Senhor, um ofertante também. O Pix está ali. Pastor, e a maquininha? Lá atrás tem um irmão que passa a maquininha para você, se você preferir. Amém? Quero que você sinta a vontade para ofertar na casa do Senhor. Nós iremos ofertar. Eu quero fazer uma oração pelos ofertantes. Põe-se em pé, por favor. Vamos orar? Curva a sua cabeça e oramos ao Senhor. Senhor, obrigado. Que as boas medidas, sacudida e transbordante seja sobre cada um que aqui está. Senhor, que cada um possa servir a Ti através da sua multiforme graça. Ó Deus, nos ensina nesta noite
Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos para que possamos ouvir. Aleluia, Senhor, tira de nós o orgulho, o eu, o ego. Às vezes somos assim. Somos um culto de homens, ó Deus, e às vezes nós queremos ser mais macho que o outro, e eu sei que aqui não existe isso, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre cada homem aqui, Senhor, que aqui está, para que a tua graça alcance a vida de cada um, fortificando e fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Uma salva de palmas de Jesus, porque Ele merece, querido. Glória a Deus, irmãos. Quero convidar aqui o pastor Emerson. Vai ser o momento da palavra. Agora, glória a Deus. Deus falando conosco. Irmãos, estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esse homem de Deus aqui. Pai querido, Pai santo, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida do pastor Emerson, Deus, por ele estar aqui conosco nessa noite, Pai. Deus, eu creio que o Senhor já falou com ele, que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Continue usando a vida dele, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que a tua palavra venha nos ajudar, Senhor, a ser, Pai, ó Deus, um homem do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que venha falar aos nossos corações, ó Deus. Não aquilo que queremos ouvir, ó Deus, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, glórias a Deus. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É um grande privilégio poder estar aqui com os irmãos, né? Nesta que é a minha casa. Nunca deixou de ser a minha casa. E eu lembro que nesse altar, nessa igreja, nesse lugar, eu tive a oportunidade de assumir muitas responsabilidades. Eu tive a oportunidade de chorar muito aqui nesse altar, né? Esse altar está marcado com as minhas lágrimas. Você pode trocar o piso, você pode pôr outro piso aqui, viu, Demir? Que esse altar está marcado com as minhas lágrimas. Nesse altar eu lutei muitas guerras internas. Nesse altar eu lutei muitas guerras externas. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, eu louvo a Deus pelo pastor Aldemir, que é meu amigo. Obrigado pelo convite dos irmãos aí que lideram os homens aqui. É um grande privilégio poder estar aqui com os irmãos, porque foi aqui neste lugar que eu aprendi a assumir algumas responsabilidades como pai, como esposo, como ministro, né? Como homem. E esse tema que nós vamos abordar hoje é um tema que eu tenho falado muito dele, né, Oscar? Quando eu recebi lá os temas, o irmão falou: pastor, define um desses aí. Na hora que eu olhei, eu falei assim: bom, eu já falei muito sobre isso, né, lá na igreja. Falei sobre isso lá em Campinas, para os irmãos lá em Campinas. Então Deus aprove que eu estivesse aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Mas antes eu queria fazer uma oração com vocês, amém? Você pode curvar a sua cabeça. Nós vamos até que hora aqui, só para eu entender? Meia-noite, amém. Glórias a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai eterno, nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de estarmos juntos, pelo privilégio de estarmos em torno da Tua Palavra, que nos ajuda, Senhor, nas nossas responsabilidades. A Tua Palavra lança luz sobre o nosso caminho, de modo que nós consigamos assumir as responsabilidades que nos cabem. Assumir responsabilidades não é algo fácil, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, porque se deixarmos de fazer isso, certamente as nossas famílias sofrerão, as nossas igrejas sofrerão, a nossa sociedade irá sofrer, Senhor. Então a minha oração nessa noite é que o Senhor possa despertar o coração desses homens que aqui estão,
que juntos nós possamos, como já cantamos aqui, fazer guerras, as guerras do Senhor, fazer guerras que o Senhor está à nossa frente, que nós possamos deixar as guerras dos homens para os homens, mas lutar as guerras do Senhor, como o Senhor nos ensina e nos orienta. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém e amém. Então, nosso tema, o irmão vai colocar aí, é assumindo responsabilidades, né? E assumir responsabilidades faz parte da vida do homem, né? Faz parte da vida de todo cristão. Ser cristão, por si só, é assumir responsabilidades diante de Deus, diante do seu próximo e diante de si mesmo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, inevitavelmente nós vamos assumir responsabilidades. Agora, você pode assumir algumas responsabilidades sozinho. Existem responsabilidades que nós, como homens, precisamos assumir sozinhos. Não dependemos de ninguém para isso. Agora, outras responsabilidades nós precisamos assumir entre amigos. Outras responsabilidades nós precisamos assumir em conjunto, em comunhão. E responsabilidades essas que precisamos assumir como homens que somos. Porque homens, quando assumem junto responsabilidades, fazem guerra. Homens, quando se unem em torno de um propósito, fazem guerras. E essas guerras produzem resultados para o todo. Não era assim? Quando alguém ia atacar o povo de Israel, ou quando Deus mandava o povo invadir algum lugar e tomar tudo, quem que se unia para fazer isso? As mulheres, as crianças, os adolescentes. Então, quando Deus mandava o povo tomar uma cidade, invadir uma cidade, ou se defender de algum inimigo, quem iria para a linha de frente das coisas, irmãos? Eram os homens. Eles olhavam dentro do olho um do outro e diziam assim: vamos juntos, é nós, é nós, é nós, até a morte é nós. É isso que homens fazem juntos, assumem responsabilidades uns com os outros até a morte, se for preciso. Agora, o que é interessante nós pararmos aqui hoje e refletirmos. Esse movimento de assumir responsabilidades é um movimento que está deixando cada dia mais de ser uma característica dos homens e passando a ser cada dia mais uma característica de quem? Das mulheres. Enquanto os homens estão se afastando das suas batalhas e das suas responsabilidades, as mulheres estão assumindo e se unindo para assumir algumas responsabilidades juntas, algumas boas, outras péssimas, algumas que vão produzir o bem da sociedade, outras que produzem muito mal para a sociedade, algumas que produzem o bem da família, outras que produzem o mal da família. Mas de alguma forma essa unidade tem produzido resultados, porque quando nós assumimos juntos responsabilidades, nós produzimos algum resultado, seja ele bom ou ruim. Paulo acabou de ministrar aqui, falar, né, do Islã. Por que esses caras crescem? Porque eles assumiram a responsabilidade de lutar contra tudo que não é o Deus deles. E pelo Deus deles, eles fazem tudo, até o que não presta. Por quê? Porque juntos eles assumem responsabilidades. Quando nós assumimos responsabilidades, irmãos, algum resultado a gente produz.
Se nós, como homens de Deus, assumirmos responsabilidades diante de Deus, nós vamos produzir muitos resultados bons para o reino de Deus. Porque a gente precisa entender que o mundo mudou. E os homens também mudaram. O mundo mudou. E nós, homens, mudamos com o mundo. Esse movimento de mudança do mundo, ele é um movimento interessante, porque ele influencia a estrutura de uma sociedade, ele influencia a estrutura de uma família. E essa mudança que houve no mundo, com as mulheres fazendo isso que eu estou falando para você, ganhando o mercado de trabalho, assumindo o posto de muitos homens, que antigamente eram coisas só de homem, e hoje as mulheres estão povoando esses lugares que antes eram postos comandados e ocupados por homens. As mulheres assumiram um protagonismo na sociedade que até então elas não tinham. Isso, de certa forma, é bom, porque elas conquistaram o seu espaço. Eu não sei você, mas meu pai, bicho égua, bicho bruto. Minha mãe não tinha vez não. Meu pai era corintiano roxo, minha mãe uma vez apareceu com uma mangueira verde lá em casa. Mas, irmão, passa que... Na minha época, Paulo, você falou de uma coisa aqui que me levou lá para trás. Porque eu já fui comprar na venda, na quitanda, farinha, feijão. Naquela época você comprava, não era saquinho, tá? Não tinha isso no negócio. E eu parava e o cara colocava a farinha e ele... Você esqueceu de um detalhe, que ele fazia assim com o fundo daquele negócio. Ele fazia assim, ó, pá, pá. Para dar uma... Aí entrava mais o negócio. Ele colocava lá a farinha, ele fazia assim, ó, pá, pá. Isso é boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Isso é o que Deus quer fazer com nós, homens, não é? Quer dar a nós a sua bênção. Mas sabe o que tem acontecido conosco? Nós estamos lutando as nossas guerras, e Deus não está nisso. Deus está nas guerras que Ele produz, que Ele deseja. E toda essa mudança que tem acontecido no mundo, de certa forma, é algo no universo feminino bom para as mulheres, porque, como eu falei aqui, a minha mãe não tinha muita voz dentro de casa. Quando meu pai chegou do trabalho e viu aquela mangueira, porque passava aqueles caras vendendo na rua, né? Minha mãe fazia as contas, cara. Meu pai falava, ela falava assim, falava assim pro meu pai, ó, amanhã eu preciso pagar o fulano aí, que passou aqui vendendo não sei o quê. Amanhã eu preciso pagar a cicrana. E meu pai ficava bravo. Fica fazendo dívida, não fala comigo. Essa coisa vem desde lá de trás. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você que é pego de surpresa, hoje com cartão de crédito, naquela época era passar, o cara batia na porta. E aí no outro dia aparecia o cara lá batendo na porta. Era só Jesus na causa. E aí meu pai cortou em pedacinhos a mangueira, porque era verde. Você sabe, né, irmão? É o corintiano, o verde, né, Wilson? Não dá, né? Igual você do outro lado de lá, né, Oscar? Minha mãe não tinha muita vez, não tinha muita palavra. Quem determinava a ordem, tudo lá, era meu pai. Isso não é bom. Porque Deus nos criou não para sermos... Não, Deus nos criou para sermos um com a nossa esposa. Deixa o homem, pai e mãe, e se torna um com a sua esposa. Ele não é o principal. Não há principal nessa questão. Aos olhos de Deus, nós somos iguais. Agora, o que há de diferente? As responsabilidades. Deus deu ao homem algumas responsabilidades que Ele não deu à mulher. E deu à mulher algumas responsabilidades que não deu ao homem. Mas diante de Deus, ambos são iguais. Porque quando Deus reuniu
a Trindade, disse assim: façamos o homem. Não era o homem, você e eu. Façamos o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus fez o homem e a mulher no mesmo momento. Ele só criou, Ele só formou em tempos distintos, mas a criação estava no coração e na mente de Deus, os dois juntinhos. Então, irmãos, a gente precisa entender que a mulher conquistar o espaço dela na sociedade, na política, na empresa, na igreja, nunca foi algo ruim para os homens. O que foi ruim para nós? Foi que enquanto elas cresciam, nós íamos nos apequenando. Enquanto elas assumiam responsabilidades e lutavam as suas guerras, nós estávamos deixando as nossas responsabilidades de lado e parando de fazer as guerras que nós deveríamos fazer. Ou seja, nós negligenciamos aquilo que Deus colocou sobre nossa responsabilidade. E aí essa negligência tem custado muito caro para as famílias. Essa negligência tem custado muito caro para a sociedade como um todo. E essa negligência, ela tem custado muito caro à igreja. Então esse afastamento dos homens é muito ruim para todo mundo. Nós homens, ultimamente, temos sido acometidos pela a síndrome de Caim. Qual que é a síndrome de Caim? Deus pergunta lá para Caim: cadê teu irmão? Diz assim: caso eu tenha alguma coisa a ver com meu irmão? Meu irmão cuida da vida dele. Então cada um de nós temos nos fechado no nosso quadrado, e isso tem sido muito ruim para nós, porque isso nos impede de assumirmos as responsabilidades que nós deveríamos assumir como homens, e aquilo que Deus colocou para que nós homens fizéssemos. Então antes, quem era o homem? O homem era aquele que desbravava. A mulher ficava em casa, cuidava lá dos filhos, da formação dos filhos, da educação dos filhos, e o homem saía para a caça, porque ele tem que trazer o alimento para a sua prole. Então, nesse ato de desbravar, era onde o homem fazia amigos, era onde o homem estabelecia conexões, era onde os homens se organizavam em conjunto, era onde os homens incluíam e inseriam os filhos. Hoje eu ia jogar bola, mas aí acabou que aconteceu um imprevisto, eu não fui, mas eu já ia levar o meu filho Daniel para fazer isso comigo, porque ele sempre quis jogar bola com o pai dele, mas ele era pequititinho, eu tinha medo, de levar para jogar bola, os caras meterem a botina. Agora ele está com um pé maior do que o meu, o bichão está calçando 42, Ademir, está do meu tamanho. Eu falei assim: agora vai jogar bola comigo, eu vou inserir você no meio dos adultos, porque é isso que um pai faz, ele conduz o filho para fora de casa. Enquanto a mãe cuidou dele dentro e formou o coração dele, formou ele e educou ele, o pai vai levar ele para conhecer o mundo. Isso era responsabilidade nossa. Na época do meu pai, vou falar agora de uma coisa ruim, mas os homens, que as mulheres não nos ouçam, mas os homens levavam os filhos para o matadouro. Isso era uma coisa comum entre os pais da época. Meu filho vai conhecer o negócio, eu que vou levar ele e vou pagar lá. Miserável. Então essa responsabilidade nós só assumimos quando nós estamos juntos, irmãos. Cada um no seu quadrado, ninguém assume responsabilidade nenhuma, só as responsabilidades pessoais. E as guerras do Senhor não são as nossas guerras pessoais. As guerras do Senhor são guerras muito maiores do que as nossas. É Davi e os homens na caverna do Adulão. Davi tinha uma guerra para fazer. A guerra de Davi era a guerra do Senhor. Deus já havia deixado de lado Saul
e tinha dado o reinado a Davi, mas Davi não ia receber o reinado sentado em algum lugar escondido de Saul, não. Ele teve que guerrear as suas guerras, e ele reuniu homens, e esses homens fizeram guerra, a guerra do Senhor, porque eles tinham um líder, que era um homem de Deus, um homem que ouvia a voz do Senhor. Então nós precisamos assumir essas responsabilidades. Abraão e os 318, Neemias e os homens que reconstruíram o muro, Jesus e os discípulos. Quando homens se unem, eles assumem responsabilidades. Mas o afastamento, esse isolamento, tem nos tornado cada vez mais pessoas egoístas. Homens preocupados com o seu próprio quadrado, com a sua própria vida, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio dinheiro. Mais egoístas e menos responsáveis. Hoje é comum homens, eu vejo lá no meu prédio, eu estou trabalhando de casa a maioria dos dias, e eu vejo os caras xingando lá, porque o videogame ganhou dele, o cara que está lá do outro lado do computador ganhou dele. Aí você vê o marmanjão, pá! Você olha e fala assim, miserável desse, 3 horas da tarde gritando. Quem está trabalhando então, pelo amor de Deus? Quem é? A gente sabe quem é. A gente sabe, irmão. Então, o que acontece? Quando a gente se isola, a gente se torna menos responsável. Transferimos a responsabilidade sobre a paternidade dos nossos filhos a outros. Transferimos a responsabilidade de sermos o cabeça das nossas casas, e muitos de nós temos nos tornado o cabeção. Nada contra você. O cara é o cabeção da casa dele, porque ele acha que ele manda, domina tudo lá, e ele não tem a capacidade de assumir a responsabilidade que Deus deu para ele dentro do lar. Transferimos a responsabilidade da proteção das nossas casas ao Estado. Não é o Estado que tem que proteger o seu lar, sua casa. Mas a gente fala o quê? Não, paga imposto, tem direito, tem que ter polícia aqui na minha porta. Não, responsabilidade é nossa. Se alguém pular dentro da minha casa lá, agora eu estou no apartamento, estou tranquilo, né? Mas se alguém pulasse dentro da minha casa lá, não. A responsabilidade é minha, de proteger minha família, os meus filhos, com as cabeças. Transferimos para os outros as responsabilidades das nossas escolhas erradas. Então, irmãos, nós homens precisamos nos unir nesses dias para resgatar alguns valores familiares que foram esquecidos. Os nossos filhos, eles estão se perdendo porque nós estamos mais preocupados com o resultado que eles dão do que com quem eles estão se tornando. Nós estamos mais preocupados com o final do que com o processo. E sabe quem que ensinou a gente a fazer isso? O Satanás. Porque o que o Satanás fez? Mudou a nossa cabeça com relação ao destino e à origem. Então Satanás, ele tirou Deus da nossa origem, irmãos. E a palavra de Deus diz que nós viemos da onde? Desde antes da fundação do mundo, ele já nos escolheu aonde? Nele, no céu. Então nós não fomos colocados aqui por acaso, nós viemos dele. Mas Satanás está fazendo a gente correr atrás de uma salvação para ir para onde? Por que nós somos crentes e corremos e trabalhamos e lutamos? Para ir para o... Pronto aí, ó. Foi aí onde Satanás nos enganou. Porque ele tirou-nos a consciência de origem e colocou-nos com a consciência do final. E aí a gente fica na selva, lutando para chegar lá como que pelo fogo. Porque a gente não entende qual é a nossa responsabilidade como filhos
e como servos. Porque a gente não entende que nós viemos dele, ele é a nossa origem. E ele nos colocou aqui com um propósito para que quando nós terminássemos essa trajetória, voltássemos para ele. Então nós não vamos, nós vamos voltar. Então, queridos, a gente precisa entender, e nós estamos colocando essas coisas na cabeça dos nossos filhos. Nós estamos mais preocupados com o final deles. Não, você tem que se formar. Não importa quem você vai sair depois da faculdade. Eu quero diploma. Estou pagando, eu quero diploma. Não importa como ele saia da faculdade. Irmãos, esses dias eu estava assistindo um documentário sobre o trote nas universidades públicas do Brasil. Teve uma CPI alguns anos atrás sobre isso, e o negócio é muito perverso. É muito perverso. Quem aqui já habitou esse ambiente sabe do que eu estou falando. Foi feita uma pesquisa em universidades federais do Brasil, e foi constatado que a cada 3 meninas, 2 já havia sofrido agressão ou física ou verbal. A cada 3, 2. Esses são os nossos filhos, que nós estamos enviando para a universidade, que fazem sexo na frente dos outros, dos calouros, que obrigam meninas a fazer gestos obscenos. Esses são os nossos filhos, irmãos. É o que nós estamos produzindo como homens para a sociedade. E depois nós cobramos o governo. Nós transferimos a responsabilidade para outros de algo que tem que acontecer dentro das nossas casas. Nós estamos ensinando os nossos filhos a não engravidar as meninas. Então ela manda ele para a faculdade e fala assim: você não me aparece com filho aqui, hein? Se você me aparecer com filho aqui, você está lascado. Aí fala para a menina: ó, você não aparece com barriga, hein? Se você aparecer com barriga aqui, você vai se ver comigo. Então nós estamos mais preocupados em orientar os nossos filhos para que eles alcancem um fim, do que ministrá-los e inseri-los nas responsabilidades que eles terão se pecarem. Então é diferente eu dizer para o meu filho: você está preparado para ser um esposo? Você se acha capaz de ser um pai de família? Porque um esposo precisa disso aqui. Um pai de família precisa disso aqui. Você está disposto a sofrer o dano? Não, pai, ainda não estou. Então se torne um bom esposo e um bom pai antes de ter os seus filhos e de ter a sua esposa. Porque mais uma vez, irmãos, a gente é enganado por Satanás. A gente às vezes distorce aquilo que Deus falou. Para quê? Para satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu farei de você pai de nações. Abraão chega para conversar com a mulher depois da revelação. Aí o Abraão chega e fala para a mulher assim: nós vamos ter um filho. Espera aí, não foi isso que Deus falou, foi ou não? Não foi. Então quando Abraão fala isso para Sara, o que a Sara pensa? Bom, eu sou estéril. Se Deus falou que você vai ter um filho, então toma aqui a minha concubina. Se Deus falou que você vai ter um filho, nós vamos dar um jeito nesse negócio. Mas foi isso que Deus disse ou não? Porque, irmãos, um filho é fácil, 9 meses. O Eduardo está ali, que já está chegando dele, Josué. 9 meses, né, Eduardo? É rapidinho. Pá! Agora um pai não demora 9 meses para fazer. Sabe quanto demorou um pai para fazer? 25 anos. Desde a promessa
que Deus fez, que Abraão ia ser pai. Até que a promessa de Deus se cumprisse, demorou 25 anos. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo filho. Porque nós temos prazer de ter filho, mas nós não somos pais. E os nossos filhos crescem sem pai. Nós estamos sendo maridos, mas não nos transformamos em esposos para as nossas mulheres. E essas responsabilidades, irmãos, elas são responsabilidades que nós precisamos assumir. Mas hoje eu quero falar com vocês aqui sobre duas dessas responsabilidades. Que no dia em que eu recebi do Herbert a lista e eu falei que iria falar sobre esse tema, no mesmo momento o Senhor colocou no meu coração duas coisas que são responsabilidades que nós precisamos assumir e que são responsabilidades urgentes para os homens da nossa geração. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Você achou que eu não ia ler a Bíblia? Estava todo preocupado aí, né? Aqueles mais tradicionais falaram assim: como é que assim o pastor não lê nem a Bíblia para orar, para pregar, pô? Tiago 5,16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Quais são as duas responsabilidades urgentes que nós como homens precisamos assumir no tempo de hoje? Primeiro, confessar. A responsabilidade da confissão. E aí eu quero colocar uma outra palavra que que está junto, vai ser uma só. Vamos transformar essas duas palavras em uma, porque uma depende da outra. Confissão e arrependimento, ou seja, o arrependimento leva à confissão. Se não há arrependimento, ninguém confessa nada. Enquanto você acha que está tudo certo, você vai confessar o quê? Às vezes você pega um miserável que você sabe que ele pisou no tomate, e aí você fala assim: vai, meu filho, e aí? E aí o quê, pastor? Eu sei o que você fez no verão passado, miserável. O quê, pastor? Não, pastor, não tem nada disso não. Então, se o cara não sabe ou não quer saber, é porque não houve arrependimento. Então, se não houve arrependimento, não haverá confissão. E a segunda coisa que nós precisamos assumir como responsabilidade é o confronto. Porque o confronto, e aqui também tem duas palavrinhas, mas que na verdade são duas responsabilidades só. Confissão e arrependimento, que é um, e confronto e cura, que é o outro. Então eu quero hoje falar com vocês a respeito dessas duas responsabilidades que nós, como homens de Deus, quem é homem de Deus aí? Dá um glória a Deus aí. Nós, como homens de Deus, precisamos, irmãos, assumir nos nossos dias. O John Wesley, ele é um dos grandes influenciadores da teologia nazarena. Todo mundo que é nazareno aqui há algum tempo sabe disso. O John Wesley, ele tinha uma metodologia de trabalho e de serviço ministerial, tanto que eles foram conhecidos na época como o Clube Santo, e alguns chamavam de metodistas, por causa da disciplina de busca espiritual do grupo de John Wesley, do Clube Santo. E aí eles se movimentavam de algumas formas, eles estabeleciam o ministério deles de alguma forma. E uma dessas formas eram os grupos. Então,
Eles dividiam esses grupos entre homens e mulheres, e esses grupos tinham lá uma quantidade específica de homem por grupo. É como se fosse uma célula, mas só de homens e só de mulheres. E aí nessas células que eles chamavam de grupos, haviam lá, se eu não me engano, sete coisas que eles faziam nesse período em que estavam juntos, os homens. A quarta delas, olha que coisa interessante: falar um de cada vez. Isso entre homens é fácil, agora entre as mulheres é mais complicado. Entre homens, enquanto um está falando, o outro se segura, mas as mulheres é mais difícil. No grupo delas deveria ser mais, tinha que ter muita santidade para isso acontecer. Falar um de cada vez, em ordem, livre e diretamente, o verdadeiro estado da alma. Então, qual que era a responsabilidade deles nesse grupo? Falar a verdade sobre como andava a sua alma, com as falhas cometidas em pensamento, palavras ou ações, e as tentações enfrentadas desde o último encontro. Preste atenção nisso, eu vou ler de novo. Tinha lá abertura, louvor, não sei o que. O quarto tópico era falar um de cada vez, em ordem, livre e diretamente, o verdadeiro estado de alma, com as falhas cometidas em pensamento, palavras ou ações, e as tentações enfrentadas desde o último encontro. Irmão, você não imagina o poder que isso tinha entre aqueles rapazes. Depois a gente se pergunta, cara, como esses homens tinham tanta autoridade diante de Deus, e pregavam, e as coisas aconteciam, e almas se convertiam, e vidas eram entregues aos pés de Jesus. Por que que esses homens e essas mulheres tinham tanta autoridade sobre demônios, sobre principados e potestades? Porque eles assumiam diante dos outros, uns dos outros, a responsabilidade de falar a verdade, a responsabilidade de confessar os seus pecados, porque só por meio da confissão é que a gente recebe a cura. Porque eu preciso confessar os meus pecados, as minhas tentações aos meus irmãos. E por que isso? Porque é isso que vai me trazer a cura. Em João, no capítulo 1, verso número 9, a palavra de Deus diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu confesso o meu pecado a Deus, Deus me perdoa. Mas quando eu confesso ele a um irmão, como diz Tiago, eu sou curado. Quantos de nós aqui estamos vivendo no pecado e confessando todo dia ele para Deus, e nada muda? Agora, no dia que você decidiu falar alguma coisa para um amigo seu, e você olha para a cara dele, ele sabe: eu sei o que você fez, miserável. Você não se alinha não, viu? Toda vez que você olhar para ele, o seu pecado vai estar estampado na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, no seu pensamento. Por isso que quando você confessa para Deus, no vertical, você recebe o perdão, porque o sangue de Cristo, que foi vertido de uma vez por todas, é capaz de perdoar todo o pecado. Agora, a libertação e a cura nós só encontramos na confissão. Porque esses homens eram tão juntos uns com os outros, tão responsáveis uns com os outros, que eles não concebiam uma amizade de fachada. Eles não concebiam um relacionamento de mentira. Mas eles confessavam os seus pecados uns aos outros. E sabe o que acontecia?
o Senhor os enchia de autoridade. Porque aquele que confessa, deixa. Aquele que encobre, vai morrendo aos poucos. Por isso, irmãos, que hoje muitos estão presos na pornografia. Por quê? Porque ele está dentro do quarto dele, lá na sala dele, no escritório dele, ninguém está vendo nada. Ah, Deus está vendo. Então eu digo assim: oh Deus, me perdoa. Mas aí vai caindo a noite, o satanásão já vem, você volta, aí depois você faz, você fala assim: ai Deus, me perdoa de novo, puxa vida, eu preciso mudar. Mas eu quero desafiar você a fazer essa experiência nessa noite, de procurar um amigo seu aí, e dizer assim: cara, eu estou pisando na bola, me ajuda. Agora espera aí, não vai sair procurando não, calma aí. Mas se nós não formos curados disso, o salmista Davi diz que os nossos ossos, eles vão se secando. Olha o que ele diz no Salmo de número 32, do 1 ao 6. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti as minhas transgressões. Confessei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Portanto, que todos os que são fiéis oram a ti enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, eles não os atingirão. Então, enquanto nós calamos, há um peso de culpa sobre nós. Mas quando nós confessamos, nós deixamos, e ao deixar, alcançamos autoridade diante de Deus, para lutar as nossas guerras familiares. Porque, irmão, não adianta você continuar vivendo no pecado e querer ser um machão na sua casa. Sua mulher não vai te honrar e te respeitar, não adianta. Não adianta querer ser pagar de gatão com seus filhos e não se corrigir das suas transgressões, porque eles não vão te honrar. Então, o marido que quer ser honrado, ele precisa assumir responsabilidades perante a sua esposa e perante Deus. O pai que quer ser honrado e respeitado precisa assumir responsabilidade diante de Deus e dos seus filhos. Então, nós precisamos de confissão e de arrependimento. Agora, preste atenção nisso. Para que isso seja algo possível no nosso meio, nós precisamos entender uma coisa. Há um problema no meio de nós que precisa ser resolvido. Que problema é esse? Ambiente. O ambiente para essa confissão precisa ser criado por nós, para que seja um ambiente favorável à confissão. Esses homens estavam juntos, toda semana, confessando os seus pecados. Eles não esperavam um mês para confessar, porque acumulava. Aí ficava muito, eles falavam assim: eu vou confessar 10? Mas toda semana junto, andando lado a lado, eles falavam assim: vixe, Deus pisou na bola, já era a próxima reunião. Então eles falavam. Isso ia ajudando eles a se corrigirem. E isso criava um ambiente favorável. É assim na igreja, não é? Quando você faz um apelo aqui, você é um pastor, aí você terminou de pregar, você faz um apelo, não vem um miserável, fica todo mundo aí. Aí quando vem um, por isso que o pastor às vezes combina com a mulher dele: vai você primeiro, brincando. Quando vai o primeiro, o que acontece?
Começa aí um monte. Por quê? Porque a gente precisa desse ambiente favorável para poder confessar pecados. Se nós não temos esse ambiente favorável na igreja, o povo vai continuar em pecado, irmãos. E em pecado Deus põe a mão, Deus amassa, Deus aperta. E todo o corpo sofre, porque quando um membro sofre, todo o corpo padece. Agora, quando há um ambiente de cura no nosso meio, há essa disponibilidade, há essa tranquilidade, há esse ambiente onde as pessoas sabem que você não vai ser apontado, julgado ou massacrado, ou então virá o tema da pregação do domingo do pastor Aldemir aqui. Então, por que não há isso no meio de nós? Porque nós não criamos um ambiente favorável para isso. E ambiente favorável é onde nós confiamos uns nos outros. É onde nós olhamos nos olhos uns dos outros e nós fazemos as nossas guerras uns com os outros, dizemos assim, nós estamos juntos até o fim. Pode contar comigo. Eu vou orar por você. Eu vou chamar a sua atenção. Eu vou acompanhar você. Eu vou cuidar de você para que você não caia novamente. Nesse ambiente, irmãos, há liberdade para cura. Porque só há liberdade onde o Senhor está. Aonde o Espírito de Deus está, ali há. Então qual que é a nossa responsabilidade como homens? Criar esse ambiente. Isso é responsabilidade nossa. Se nós criarmos esse ambiente entre nós, homens, essas coisas elas vão começar a acontecer naturalmente. Agora, se nós continuarmos distantes, se nós continuamos cada um no seu quadrado, cuidando da sua própria vida, e não confessamos os nossos pecados uns aos outros, não oramos uns pelos outros, nós nunca vamos encontrar a cura, porque a cura está na confissão. Quando você confessa e deixa, você é curado. Deus tem cura para nós, amém, queridos? Deus não quer que você fique preso em grilhões da tentação e do pecado. Deus quer libertar as nossas vidas, para que nós possamos erguer a nossa cabeça e assumir as nossas responsabilidades. Agora, há uma segunda responsabilidade que nós também estamos deixando de lado, que é o confronto. O confronto que traz a cura. Essa semana no Reverbo, que é uma live que eu faço às quintas-feiras, eu falei um pouco sobre confronto. E muitos homens hoje, eles têm preferido a afronta do que o confronto. E isso é simples. Por que muitos homens preferem a afronta e não o confronto? Porque na afronta, a minha responsabilidade é tão somente expor, envergonhar, mas eu não preciso resolver. Então qual que é o objetivo principal da afronta? Expor, jogar no ventilador. Se eu tenho um problema com meu irmão, se eu tenho um problema com meu pastor, mas eu não quero assumir as minhas responsabilidades, e sim fazer valer os meus direitos, o que eu faço? Eu pego meu celular, boto lá no meu status: pastores, lobos, miseráveis. Aí eu começo, eu vou expor. Ladrão. Tantos outros adjetivos aí que você pode dar para um pastor, para um amigo. Falso. Porque é mais fácil jogar lá, porque eu não tenho que dar conta. Eu não preciso assumir responsabilidades. Mas qual que é o problema disso? Não há cura na afronta. Na afronta só há vergonha.
Paulo diz aos coríntios o seguinte, ele diz assim, estava tendo uma treta lá entre os irmãos, e aí os irmãos não se resolveram, acho que o pastor também não conseguiu resolver, eles foram para a justiça. E aí chegou aos ouvidos de Paulo que esses irmãos estavam lá com a causa na justiça, porque eles não conseguiram resolver, e o pastor também não deu jeito. Ele falou assim, pelo amor de Deus, irmão, a causa não tem ninguém aí no meio de vocês capaz de resolver essa situação. E se ainda assim não tiver, por que um de vocês dois, pelo menos, não sofre o dano? Pelo menos assim o nome do Senhor não é envergonhado. Mas o que nós preferimos fazer? Ao invés de assumir responsabilidades uns com os outros, nós expomos e envergonhamos o nome do Senhor, achando que estamos envergonhando quem? O afrontado. Então a afronta, ela não traz cura. Agora o confronto é diferente. Por mais duro que ele seja, o confronto nos traz a cura. Então nós homens precisamos assumir a responsabilidade de fazer a intersecção uns com os outros. Porque nós andamos muito de forma paralela. Você vai caminhando, você tem o irmão da igreja que senta do seu lado, ou que senta atrás. Você vê ele só domingo, dá a paz do Senhor para ele, aperta a mão dele, fala assim, oh, Deus abençoe, boa semana, e você volta no outro domingo. Qual a influência que você tem sobre a vida desse irmão? Zero. Esse irmão, ele pode estar andando no mesmo pecado que você, que vocês estão andando juntinhos, dois bem juntinhos, paralelamente para o inferno. E talvez nunca um vai saber do pecado do outro. Por quê? Porque eles estão andando juntinho para o mesmo lugar. Talvez chegando lá no final, eles vão pegar na mão do outro, irmão, você está aqui, vamos junto. Agora, quando há uma intersecção, o que é intersecção? Confronto. Não é olhar para Deus e dizer assim, acaso eu tenho que dar conta agora do meu irmão? Não, é dizer assim, Deus, o meu irmão é responsabilidade minha. Me ajuda a ajudar ele. Me ajuda a confrontá-lo, para que ele possa ser curado do mal que tem derrubado a vida dele, que tem destruído o casamento, que tem destruído os filhos, a família. É Natã e Davi, irmãos. É Natã e Davi. Quando Davi peca com Batseba, Natã chama Davi, olha no olho dele e diz assim, o que tu fizestes? Conta lá uma parábola, para que Davi se ligue, que ele sabe do pecado de Davi. Porque Davi até então achava que estava tudo encoberto. Então, enquanto está encoberto, eu estou tranquilo, mas alguém soube. Por isso que é importante alguém saber, irmãos. Por isso que é importante alguém saber. Deus revelou. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Homens de Deus. Para receber do Senhor revelação. Para que a gente possa ajudar uns aos outros. Davi achou que o negócio estava por debaixo dos panos, mas aí Davi foi confrontado por um amigo que podia morrer, porque Davi era o rei. Mas esse amigo não estava preocupado com a vida dele, ele estava preocupado com a vida do rei. Ele estava preocupado com o reino de Deus. Ele estava preocupado com a igreja. E nós somos de homens preocupados com a igreja, preocupados com a vida do irmão, preocupados com a família uns dos outros, a ponto de saber que o irmão está fazendo algo de errado, chamar ele num lugar separado, não botar no Facebook, ninguém precisa disso, seu irmão não precisa disso, botar no Instagram, não, chama ele num canto separado e diz assim, o que foi isso que você fez? Você trouxe vergonha para a tua casa, você tinha tantas esposas, por que você foi pegar a justa do teu camarada? O cara que estava dando a vida por você, o que você fez foi muito mal. E o semblante de Davi caiu, mas houve arrependimento. Houve arrependimento. Então, irmãos, nós precisamos ser confrontados. Mas, tem uma florzinha ligando aqui. Mas,
Esconde a florzinha, irmãos, senão a florzinha vira uma leoa. Ai, Jesus amado. Mas existem confrontos que geram o arrependimento e a cura, mas vão existir confrontos nas nossas vidas, nós temos que estar preparados para isso, que não vão surtir efeito. Quando Saul quis sacrificar no lugar de Samuel, porque Samuel estava atrasado, porque Samuel não chegava, Saul foi e fez aquilo que não era para ele fazer. O que Samuel fez? Confrontou Saul, falou assim: o que você fez, cara? Você não podia ter feito isso não. Ele falou assim: não, você não chegava, os homens estavam com medo, estava todo mundo aqui me apavorando, me pressionando, eu tive que tomar uma atitude, afinal de contas, se eu não tomo, eles vão embora. Eu disse: não, mas você não pode tomar essa atitude, quem tinha que tomar essa atitude era eu. Não, mas eu fiz e tal. Saul foi confrontado e não adiantou. Ele continuou pecando contra Deus. Às vezes você vai confrontar o teu irmão e não vai adiantar. Ele vai continuar pecando contra Deus. Mas aí você fez aquilo que lhe cabe, assumiu a sua responsabilidade, como amigo, como irmão. Eu, durante um bom tempo no meu ministério, evitei o confronto por causa da minha imaturidade. Hoje, quando eu vejo alguma coisa estranha, eu logo sento e resolvo. Por quê? Porque as pessoas dão sinais. Teu amigo dá sinal, irmão. Às vezes ele sempre sentou aqui na frente. Aí ele está dando umas mancadas, o miserável vai lá para o fundo, onde estão os dois lá. Nada de só um exemplo. Estou falando nada de vocês não. Mas você percebe, ele começa a não olhar mais no seu olho. Ele começa a te cumprimentar diferente. Essa é a hora de fazer a intersecção. Meu irmão, o que está acontecendo? Ele pode te confessar? Pode. Ele pode não te confessar? Pode, como muitos eu já falei. Uma vez eu fui confrontar um cara, como líder de louvor da igreja. Eu fui confrontar o cara, você é o líder de louvor, né? E a menina já tinha falado para nós que ele estava passando o cerol, que ele magoou, ele pisou na bola com ela, ela foi, passou o cerol. Aí eu fui até o camarada, falei assim: meu irmão, fala aí para mim, o que está acontecendo? Está passando o cerol? Não, pastor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pastor. Não quer a cura. Então vão haver pessoas, irmãos, que não vão querer ser curadas, vão continuar vivendo na hipocrisia. Mas sabe o que vai acontecendo? Elas vão perdendo a autoridade diante de Deus. Um homem sem autoridade diante de Deus é um rato. O que nos traz autoridade diante do nosso Pai? Um coração puro. Isso não quer dizer que você não vai errar e que você não vai pecar, mas quer dizer que, assim como Davi, você vai sempre estar disposto a dobrar os seus joelhos e a dizer: Deus, me perdoa, eu pequei contra o meu irmão. E procurar um amigo aonde você encontre um ambiente favorável, a roda dos esclarecedores. Porque tem a roda dos esclarecedores e a dos escarnecedores. Então nessa roda você não confessa nada, porque senão está na internet, no Facebook no dia seguinte. Agora na roda dos esclarecedores você pode sentar e dizer assim: pisei na bola, meus irmãos, me ajudem. Agora preste atenção, isso são responsabilidades que nós precisamos assumir. E se nós não assumirmos, irmãos, nós vamos enfrentar muitos problemas. Existem relações que eram para ficar nas nossas vidas para sempre, mas por causa do orgulho, elas acabam precocemente. Esses dias eu estava conversando com um casal e nós estávamos falando sobre igreja, eles são pastores. E aí a esposa do rapaz, ela disse o seguinte para mim, falou assim: pastor,
Nós estamos falando de pessoas que saem da igreja e tal. E aí ela foi e ela disse o seguinte assim: se você resolveu deixar a minha mesa, você que decidiu perder a minha presença, aquilo que eu carrego. Você decidiu romper com aquilo que eu tenho para te oferecer. Então, quantos relacionamentos nós quebramos antes da hora, que poderiam nos ensinar coisas preciosas, mas por causa do orgulho, a gente não tem a capacidade de confessar, corrigir, confrontar e continuar. Isso é assumir responsabilidades. Existem, irmãos, pessoas que deveriam ter ficado mais tempo nas nossas vidas, ou deveriam ficar para sempre, mas nós a perdemos justamente porque não deixamos o orgulho de lado e pedimos perdão, ou então perdoamos, porque às vezes o caso não é de pedir perdão, às vezes o caso é de perdoar, mas por causa do orgulho ferido, nós deixamos essas pessoas irem embora. Então isso tem sido uma maldição nos nossos dias, nos nossos relacionamentos. Segundo Zygmunt Bauman, que é um estudioso aí, ele diz que os relacionamentos estão cada vez mais líquidos, porque eles se desfazem com facilidade. E quando se desfazem com facilidade, não há cura, não há tempo para isso, porque por que hoje muitas pessoas, infelizmente, tem acontecido isso nas nossas igrejas? A maioria das pessoas que nós recebemos na igreja não são novos convertidos. Você já parou para pensar nisso, não? Pega aí, Odemir, os últimos que você recebeu aqui, né? 1 ano, recebemos 20 pessoas, 5 se batizaram e se converteram, 15 vieram de outra igreja. Por que a maioria deles vem de outra igreja? Porque tiveram problema lá e não resolveram o problema deles. Então eles vão para outra igreja, só muda a placa, os personagens, mas a enfermidade é a mesma, porque não foram curados, porque não assumiram responsabilidades, não confessaram ou não perdoaram, não foram capazes de perdoar. Então, nessa noite, irmãos, eu gostaria muito que a gente saísse daqui alinhados com Deus, com o céu, para que nós possamos assumir responsabilidades diante de Deus, diante de nós mesmos. Você sabe as responsabilidades que você precisa assumir, sabe ou não sabe? E diante dos nossos irmãos, homens que assumem responsabilidades, fazem guerras. Homens que fazem as guerras do Senhor nunca são derrotados. Nós estamos perdendo batalhas porque não estamos assumindo as responsabilidades que nós precisamos assumir. Agora, nós precisamos começar a fazer isso. E eu sugiro que você comece por essas 2 coisas: confissão e confronto, para trazer arrependimento e cura. Amém? Vamos colocar de pé? Eu quero orar com você. Talvez você precisa ser curado de alguma coisa nessa noite, ou talvez você precisa ser confrontado. Eu não sei. Ou você precisa confrontar. Mas eu quero que você nessa noite curve a sua cabeça. Eu não vou chamar você aqui à frente, porque entendo que talvez não seja esse o caso. Mas você sabe mais do que ninguém as responsabilidades que você precisa assumir diante de Deus, diante da sua casa, diante da sua igreja, diante do seu pastor, os seus líderes. Você sabe disso, mais do que qualquer outra pessoa nesse ambiente. A minha oração é para que Deus nos dê coragem, porque nós precisamos ter coragem. Para assumir responsabilidades é preciso coragem. Quando Moisés morre e Deus levanta Josué para assumir o lugar de Moisés, o que Deus diz para Josué? Josué, seja forte e corajoso,
porque as suas responsabilidades não vão ser fáceis. Nossas responsabilidades como homens na nossa geração não são fáceis, mas nós precisamos assumi-las. E para isso nós precisamos estar confessados e curados. Para isso nós precisamos lidar bem com o confronto, para que nós possamos ter cura. Se você for um cara que não gosta de confronto, a história só vai se repetir. As pessoas são diferentes, os lugares são diferentes, mas a história é a mesma. E aí vamos ver até onde você vai com isso. Até o dia que Deus te pegar aí, miserável. Mas se você nessa noite abrir o seu coração e deixar Deus tratar e trabalhar no seu coração, você entendeu aquilo que Deus quer falar com você nessa noite, faz uma oração nessa noite. Fala com Deus no teu espírito e diz assim: Senhor, me perdoa. Me ajuda, Deus, a levantar minha cabeça, que a minha honra se foi embora. Icabode era o nome do filho de uma mulher na Bíblia que significava foi-se a glória de Israel, uma das noras de Eli. Quando os filhos de Eli morreram por causa do seu pecado, Eli recebeu a notícia, morreu também, e essa mulher que estava grávida deu à luz um filho e morreu também, porque a casa de Eli estava toda embaixo de juízo de Deus. E o nome do menino era Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Pelo amor de Deus, Deus, não deixe isso acontecer com a gente, não. Não deixe as nossas vidas caírem, ó Deus, nessas armadilhas de Satanás. Nos ajuda, Pai. Querido Deus, nós entramos na Tua presença com súplicas nessa noite. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, porque entendemos que como homens nós nos afastamos uns dos outros, e esse afastamento nos levou ao relaxamento, esse afastamento nos levou ao isolamento, e isolados, ó Deus, nós afrouxamos, isolados nós não assumimos responsabilidades, isolados nós pecamos, e continuamos no pecado, porque aonde não há confissão, não há cura. Por isso, Deus, nessa noite, ensina-nos a ter um coração contrito e quebrantado diante da Tua presença. Um coração que odeia o pecado e que ama a justiça. Um coração, ó Deus, capaz de perdoar e abrir o coração para ser perdoado. Um coração capaz de se arrepender e de confessar. Um coração capaz de aguentar os confrontos que promovem a cura. Nos livra da afronta, Deus, que só expõe a nossa vergonha. Quando Noé tomou um porre, depois que saiu da arca, passou dos limites, fez o que não devia, dormiu pelado, exposto à sua nudez. O pai da terra, o pai das nações, pecou. Mas um dos seus filhos expôs a sua nudez e o afrontou. Mas os outros 2 filhos não expuseram a nudez do seu pai. Que nós possamos não expor a nudez uns dos outros, mas que nós possamos cobrir. Os filhos de Noé cobriram a sua vergonha. E depois que o pai se arrepende, ele dá destino para os filhos, e o filho que afronta sempre é amaldiçoado. O filho que expõe sempre recebe a pior parte. Mas os filhos que encobrem, os filhos que honram, os filhos que respeitam, são honrados de volta. Ajuda-nos a ser filhos, ó Deus, que honram ao Senhor.
Ajuda-nos a ser irmãos que honram uns aos outros e não expõem uns aos outros. Ajuda-nos a ser homens de confronto e não de afronta. Porque na realidade o que nós queremos é ser curados. O que nós queremos é ser instrumento de cura. Por isso nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Privilégio poder estar aqui, participar com os irmãos da mesa do Senhor. Quem agora vem aqui? Pode vir, Tiagão. Olha, eu vim com essa camiseta profética aqui, ó, para vocês hoje, ó. Para assumir responsabilidade, irmão, você tem que ser valente. Ser valente. Hã? Ser valente, Tiagão. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Que palavra, hein? Aleluia. Irmãos, chamar aqui o pastor Aldemir. Glória a Deus. Mas eu quero conhecer quem nos visita aí pela primeira vez. Dá um sinalzinho assim com a mão. Glória a Deus. Os irmãos aqui. Glória a Deus. Seu nome? Lucas. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Lucas. Nome do irmão? Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. E o nome do irmão? Jorge. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Fica conosco, amém? Pastor Rodrigo. Glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Graça e paz, amém? Obrigado, pastor Emerson. É um privilégio receber o senhor na sua casa aqui, hein? Que tempo gostoso, gente. Obrigado mesmo, Tiago, Ademir, Anderson, Herbert, que assim, cuidaram desse momento aí tão importante. O Rafa aí que está aí conosco, nosso fotógrafo. Gente, se alguém... Jorge... Ô, gente, se alguém levar comigo aí, a faixa preta em judô, viu? Então, quero agradecer, pastor, obrigado por essa palavra. Eu fui abençoado demais, gente. Eu fui abençoado. Amém. E nós iniciamos aqui o culto dos homens e vamos dar pontapé inicial. Demos o pontapé inicial para continuar aí mais para frente, né? E fazermos aí um trabalho como nós precisamos ser ministrados. Aqui nós temos mais de 20, 30 famílias que foram alimentados aqui pela palavra do Senhor. Que coisa gostosa, gente. Como nós precisamos, né, Samuel? Não é verdade? Deus é bom demais, gente. E lógico, para encerrar aqui esse tempo, nós temos uma comidinha ali na cozinha ali, ó, salgadinho, né? Glória a Deus. Você vai comer bastante lá e vai liberar tua esposa quando chegar em casa. Não precisa comer em casa mais não, tá? Come aqui à vontade. Não chega não, a mulher tem comida. Não chega em casa não, fala assim, gente, tem comida aí não, hoje não precisa fazer nada não. Fomos abençoados aí. Amém. E amanhã estaremos aí, pastor Emerson com a equipe dele lá, 10 horas da manhã também, pastor? E amanhã estaremos aqui 10 horas da manhã também, culto abençoado. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, vamos encerrar esse tempo. Glória a Deus, oremos, abaixa a cabeça. Pai, nós te agradecemos. Te louvamos, ó Deus, por cada um aqui, Senhor. Como é um privilégio poder ser abençoado através da tua palavra. E assim o Senhor usou o pastor Emerson, Deus. Que palavra gostosa, que palavra que nos fez pensar, nos confrontou, ó Deus, com amor. Ó Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu servo, um homem que nós amamos, ó Deus, respeitamos e que tem pagado um preço tão grande, ó Deus, mas está cumprindo a tua vontade, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. E assim, ó Deus, tantos homens aqui, ó Deus, que foram confrontados em amor, ó Deus, e assim como Davi também, Deus, declarou ao Senhor, ó Deus, que quando ele escondia os pecados, os ossos deles, ó Deus, doía, ó Deus, se definhava, mas o Senhor ó Deus, usou um profeta para falar com ele, ó Deus, e Davi, ó Deus, foi reconhecido como homem
segundo o seu coração. Levante homens aqui, ó Deus, segundo o teu coração, e desperta pais, homens aqui, ó Deus, cheio do teu Espírito, porque quando o homem assume responsabilidade, ó Deus, uma geração muda, uma geração é abençoada, e o legado continua, Deus. Obrigado por esse tempo, Deus, obrigado, nos guarda, ó Deus, abençoa agora o alimento, Senhor, que vamos comer. Obrigado pela provisão do Senhor, ó Deus, sobre cada lar agora, Deus. Nos leva em paz, nos guarda, ó Deus, o tempo de alegria que nós passamos aqui. Nós oramos, agradecidos pelos nossos visitantes, por todos nós que estamos aqui. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa comida aí, glória a Deus. Sejam abençoados. Amém. Vamos tirar um retrato aqui, por favor. Todo mundo aqui, a favor. Na época aí de alguns era retrato, outro fotografia, outro é selfie, sei lá, né?